Oi, gente. Oi, João. Oi, Kelly. E aí? Então, vamos começar o vídeo igual o vídeo passado, que foi um pouquinho pesado, eu achei. É? Por quê? Mas foi importante. Por que foi pesado? Bota aí, Júlio, o link pro povo da semana passada. Então, porque foi meio que uma vibe de sessão de terapia, né? A sessão de terapia nem sempre é leve, né? Tipo assim, de uma reflexão e tal, até encontrar a resposta. Até a própria pessoa falar, pera, será que é isso? Então. Mas hoje a gente vai falar também de um assunto que, não sei, né? Tem gente que acha uma maravilha, tem gente que já não acha tão legal, que é relacionamento. O povo gosta desse assunto, João. Gosta, né? Gosta. Em um relacionamento... Você tá falando amoroso, João? Romântico? Eu acho que essa pergunta vale tanto pro romântico como para as outras relações. Quando você fala relacionamento para um psicólogo, ele não pensa em amor. Mas eu entendo que eu evito usar essa palavra, por exemplo, no meu Instagram. Porque se eu coloco relacionamento, as pessoas automaticamente correlacionam ao amor, né? E nós não pensamos nessa palavra dessa maneira. Então, toda vez que você fala relacionamento, me dá aquela coisa de, opa, sociedade, precisa esclarecer, né? Porque para nós nunca é romântico, tudo é relação para nós. Não é só isso, né? Então sempre tenta trazer o romântico na frente para eu poder entender o que você está tentando me dizer. Então, eu acho que esse daqui vale para qualquer tipo de relacionamento, se bobear, né? Então, assim, dentro de um relacionamento, como fazer para que eu não abra mão das minhas próprias necessidades? Mas a gente acaba fazendo mais isso no romântico, né? Ou Sim. Quando é aquelas mães que não tem nem vida, né? Que vive a vida dos filhos. Acho que mais a mãe tem uma tendência a fazer isso do que o pai. Mas no geral, amor romântico. Olha, tem algumas questões aí. Primeiro, nós somos seres extremamente sociáveis, né? A sobrevivência da espécie humana se dá pela ação em grupo, né? E nós somos descendentes disso. Esse é o primeiro ponto, talvez, falando assim de um jeito bem científico, essa sempre é a nossa primeira explicação, né? Então, o nosso cérebro, ele fica muito dependente desse olhar do outro. Ele aprendeu assim pra gente chegar até aqui. E eu já falei aqui no canal em outros momentos que muita coisa evoluiu muito rápido. O cérebro evoluiu, mas não tanto, né? Então, em muitos momentos, João, o nosso comportamento, até por questões, até não, principalmente por questões biológicas, né, sociobiológicas também, é um comportamento muito ligado a essa época ainda. Então, se o meu cérebro reconhece que é mais difícil sobreviver sem o João, vocês entendem a importância que o João passa a ter, né? Porque daí eu começo a pensar, se o João ficar... Júlio, eu falei, né, palavrão, não sei se põe um pi aí, Júlio, e for embora, eu vou morrer. E aí vocês podem ouvir aí e pensar, tá, mas num relacionamento amoroso, se ele for embora, eu não vou morrer. Nós sabemos racionalmente que não, mas a interpretação do cérebro, ela é baseada, lembra que ele não evoluiu tanto? Por mais que a gente saiba, a gente se comporta como se fôssemos morrer. Por isso que muita gente, quando termina relacionamento, quer se matar, sente muita dor, porque o cérebro ele interpreta que ele está perdendo alguma coisa, que ele está correndo algum risco. Essa é uma explicação para essa sua pergunta. A outra explicação para a mesma pergunta, e uma coisa não se dissocia da outra, tá? Elas estão todas muito misturadas. A outra é que a nossa interpretação de amor é de doação. E até eu também acredito que amor é comportamento, muitas vezes. Eu me comporto de uma maneira amorosa, né? Mas nosso entendimento de amor, ele tem isso, mas ele também tem posse, e daí começam os problemas, né? O ciúme, a insegurança. A gente acha que se a gente não tiver ali todo o tempo, quem não é visto não é lembrado. A gente esquece um pouco do nosso lugar no relacionamento e muitas vezes passa a viver
por esta relação, né? E isso muitas vezes acontece pelas nossas inseguranças, pelas questões biológicas que eu falei antes e também pela nossa falta de compreensão de nós mesmos, né? E desse fenômeno que é se encantar com alguém, querer estar nessa relação, seja de amigo, seja de familiar, seja de amor romântico. Então, a gente esquece uma coisa muito interessante que é, vocês já repararam que a gente se apaixona por pessoas que a gente admira? Que a gente, primeiro que o primeiro amor das crianças é o pai e a mãe, é os cuidadores, né? É o primeiro amor deles, não é um amor romântico, porque não tem esse peso, a criança nem sabe disso, mas é a primeira paixão deles, né? Aquela admiração daquele negócio, aquele ser grande que cuida de mim, que me dá tudo e tal. Quando a gente vai para as outras relações, os nossos amigos, a gente tem alguma afinidade com eles, né? Quando a gente vai para a relação amorosa, aí começa a complicar um pouco mais. Às vezes a gente projeta no outro as nossas faltas, então se eu tive uma falta X e eu reconheço esse X no outro, tem teórico que vai dizer que eu vou buscar essa relação para repor essa falta. Então, a gente fica tão conectado ao que está fora de nós que a gente esquece da gente mesmo. E esquece que esse outro vai ficar mais facilmente ao nosso lado se a gente se autopreservar em alguma medida, né? Se a gente se cuidar em alguma medida. Porque o amor está muito ligado à admiração. Observem, vocês amam coisas que vocês admiram. Nós amamos coisas que nós admiramos. Quando a pessoa se abandona para viver uma relação, a admiração desse sujeito, né, que é o objeto amado lá, ela tem uma tendência a diminuir até. Só que a gente não pensa nisso e a gente fica tão inseguro, com medo, que a gente acha que se a gente entregar tudo, vai garantir que a relação tenha sucesso, que ela fique ali e tal. Então não confundam, é claro que para a relação dar certo tem que haver disponibilidade, tem que haver empenho de tempo, mas isso não quer dizer que eu tenho que abrir mão de mim, pelo contrário, eu falo sempre, quando a gente cuida muito bem de nós mesmos, nós temos muito mais chance de cuidar bem das nossas relações, né? Mas a gente não acredita nisso, a gente acredita no que a gente está vendo fora. Então, só tudo isso, João Pedro. Não sei nem... É que assim, pra mim, gente, quando eu respondo uma coisa, tem um monte de teoria na minha cabeça, todas se ligando. Quando eu coloco pra vocês, eu sempre fico pensando, coitados, né? Eles não vão saber tudo que eu pensei pra fazer essa resposta. Mas eu sempre uso o João como parâmetro. Fez sentido, João Pedro? Eu entendi. Se você não entendeu, tire suas dúvidas, pode ser a dúvida de alguém. Não, eu entendi a linha de pensamento, né, que você passou aí. Cuide de você, que as pessoas também vão cuidar. O clichê, nesse caso, funciona. Então, é aí que a gente chega, né? Que a gente estava conversando um pouquinho antes de gravar o vídeo, né? O vídeo anterior que a gente gravou falava de atalhos, né? Sim, e acho que um anterior falava de se dedicar à relação para ela dar certo, né? Isso, então, de estar disponível para a relação. E se for ver bem, talvez esse vídeo até seja um pouquinho de um pouquinho do outro, né? Porque vai assim... complementando, você fala o outro assim? Isso, porque assim, também o quanto que às vezes não é mais fácil a gente ficar no 880, né? Então, tipo assim, ou eu adoro essa pessoa e esqueço de mim pra viver só a vida dela junto com ela. O povo fala, eu sou intensa, né? Eu me jogo de cabeça. Ou eu sou egoísta demais, eu não quero saber do outro. Eu tô numa relação, mas pra mim, quem existe aqui sou eu. Ou é muito mais fácil você ficar no 880 do que você se dedicar e tentar equilibrar isso daí, né? Sim. Do tipo assim, tem eu, mas também tem ele. Estou disponível, mas também quero meu espaço. Exato. Porque é muito mais complicado, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, parece que é tipo assim, cheguei na terapia, já tô me conhecendo. Já arrasei. Só que tipo assim, gente, autoconhecimento é tipo assim, subir o Monte Everest. E aí você sobe o Monte Everest, no caminho você vai se conhecendo, quando você chega lá em cima,
você percebe que tem uma montanha ainda maior que também faz parte de você. Sem falar que na volta você já conhece outras partes do monte que você não tinha visto na subida. Sim, né? é. E que quando você chega no solo de novo, se você subir de novo, já é uma nova experiência, porque aquilo já se transformou. Ótima analogia essa sua, João, porque é isso mesmo. Então, tipo assim, o que a gente está querendo dizer é que é um processo. Longo e complicado. Né? Então, tipo, é um processo, é uma jornada, e a gente está sempre mudando. Então, pensa num roteiro de um filme que está mudando o tempo todo. Né? Então, é muito mais difícil do que eu fazer o 880. Sim. Só que o 880 é um atalho, e assim como os atalhos do vídeo anterior, também faz mal pra gente. Muito bem, João Pedro. Já pensei em mais um monte de coisa com essa sua fala. Então. Cabeça fértil. Né? Talvez assim, quando eu entro numa relação, eu pensar se eu quero estar ali, e se eu quiser, se eu consigo estar disposto a fazer tudo isso, né? E esse fazer tudo isso, que é a disponibilidade, acho que de 2 vídeos atrás, não é eu largar a minha vida para viver a do outro, e nem eu, como o João falou do vídeo anterior, ser egoísta, centrado em mim mesmo. E é por isso que ele está dizendo que é complexo, porque é essa junção, né? Sou eu e não posso abrir mão de mim, né? É o outro e não posso exigir que ele abra a mão dele, mas também tem o nós, né? E para esse nós dar certo, tanto eu quanto esse outro, em algum momento a gente tem que olhar para essa relação e trabalhar nela, né? Falando assim, a gente já fala, putz, é difícil, né? E para nós é muito difícil entender que dá para fazer tudo isso, até porque a gente não quer, porque a gente está buscando os tais os atalhos, né? Então o que a gente faz? Eu amo o João, mas ele deve mudar isso, isso, isso e isso. Então quer dizer, a pessoa que eu adorava, que eu admirava, já não serve mais, né? Eu gosto muito da Kelly, mas ela tem que fazer isso, isso e isso. Mas a relação só vai dar certo quando o João fazer aquilo. Aí pro João fazer aquilo é muito difícil. E eu não quero abrir mão que ele faça. Então não tem o momento do nós pra gente falar, tá, vamos ajustar aqui, fica bom pra nós dois. A gente não sabe nem conversar, né? E então o amor, aquela coisa cor-de-rosa, fica muito na utopia, no ideal, na nossa cabeça. A prática, isso não é assim, né? Muito longe de ser. Não sabemos conversar, adoramos atalho. E aí a gente sofre e fala que o amor é uma dor. É assim que a gente se comporta. É verdade. Vídeo longo, hein, João? Tchau, gente. Tchau, João. Tchau, Kelly. Tchau, pessoal.